Olá! Hoje no Mundo Político, o ICMS educacional avança na Assembleia. O projeto já passou em primeiro turno. O que está em jogo nessa matéria que regulamenta novos critérios para a distribuição do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em Minas? E ainda, quais as estratégias que a oposição vai adotar frente às pautas prioritárias para o governo Zema, privatizações de empresas públicas e a adesão ao regime de recuperação fiscal? Eu converso com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia no Parlamento Mineiro. Deputada Beatriz, sempre um prazer recebê-la no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Deputada, o projeto do ICMS da Educação, então, passou essa semana, em primeiro turno. Ele muda a lei do ICMS solidário de 2009 e faz uma adequação à emenda constitucional 108. Só Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda não tinham feito essa regulamentação. E em todos os outros estados foi o Executivo que tomou a iniciativa. Aqui, parte da Assembleia. Por quê? O governo Zema nos fez passar essa vergonha, não é? Ele teve 2 anos para fazer essa regulamentação. Nunca é demais esclarecer que não é um aumento de nenhum imposto, não é? Mas é daquilo que é discricionário dos municípios. É importante essa agenda nacional, porque vem de uma emenda à Constituição, você vincular parte daquilo que o município recebe para incentivar, né, a política educacional, porque isso trará resultados para toda a sociedade. E, lamentavelmente, o governo Zema prejudicou mais de 300 municípios diretamente que deixaram de receber recursos, poderiam ter disputado em mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais e não receberam por omissão do governo do estado. Então, coube à Assembleia, um protagonismo do Poder Legislativo, cumprir esse papel. Foram 2 projetos de lei, né? Eu sou autora de um deles, um processo participativo, porque a Comissão de Educação realizou 3 audiências públicas e conseguimos construir um texto que foi aprovado essa semana com avanços importantes, não é? Tem indicadores que se relacionam à gestão escolar, a atendimento, à superação das desigualdades, exatamente para que a gente possa fomentar que em cada município nós possamos melhorar a educação e, portanto, todo o nosso estado ganha. Vamos detalhar essa proposta, mas antes, ainda em relação ao prazo, né? Havia ali um prazo inicial de adaptação do estado às determinações da emenda que expirou em agosto do ano passado. A Assembleia também, né, tinha uma competência concorrente à do governador. Por que não foi possível, antes da Assembleia, também se debruçar sobre o projeto, por exemplo, no primeiro semestre desse ano? O governo Zema não nos respeitou na legislatura passada, não é? Vale lembrar que enquanto nós votávamos o congelamento do IPVA para a população, que era uma pauta muito importante, o governo e seus aliados estavam judicializando a pauta. O nosso presidente Agostinho chegou a ter uma decisão judicial com multa, exatamente em função daquela votação. Então, esse processo, que eu diria bélico, né, de como o governo Zema tratou o legislativo, trouxe dificuldades para que nós pudéssemos avançar em pautas importantes. No primeiro semestre, quais foram as grandes pautas que o governo quis, que ele tem maioria nas principais comissões, e 2 delas, né, que trataram o ICMS educacional? Quais foram as pautas do governo? Aumentar seu próprio salário, reforma administrativa com aumento de cargos, acabar com uma fundação educacional, que foi a FUCAM. Então, essa foi a agenda prioritária do governo Zema no primeiro semestre, não é? Isso trouxe dificuldades, porque nós já poderíamos ter avançado com essa agenda. O presidente Tadeu assumiu essa responsabilidade, dizendo à sociedade e aos municípios, olha, nós vamos cuidar dessa agenda. E é exatamente essa priorização que aconteceu logo no início desse semestre. Ele esteve aqui conosco, né, no Mundo Político, no recesso, e também realmente disse aqui publicamente que seria o grande tema e o primeiro tema que a Assembleia iria encarar no semestre. Essa nova lei, deputada Beatriz, orientará, né, a distribuição da cota de 10% do ICMS relativo à educação. Quais são os principais critérios a serem, então, incorporados e extintos com a mudança? Bem, primeiro nós temos 3 índices, né? Eu trouxe aqui os índices daquilo que foi aprovado. O índice que se relaciona ao desenvolvimento, ao desempenho escolar. Então, esse será um critério para essa distribuição. O outro em relação ao próprio rendimento escolar, o atendimento educacional e a gestão.
infraestrutura e gestão. Então, são esses 4 índices. Me permita avançar, porque eu quero muito que na votação que nós teremos para o segundo turno desse projeto, a gente consiga avançar num ponto importante, que é a participação da sociedade. Esse foi um pedido, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado, articulado com a Comissão de Educação aqui da Casa, de modo que nós pudéssemos ter uma instância participativa que fizesse um acompanhamento desse monitoramento, inclusive com possíveis revisões um pouco lá para frente, desigualdades superadas ou novas desigualdades que nós tenhamos que enfrentar, não é? Quando a gente depende só do governo, a gente tem muita dificuldade de acesso às informações. Informações aqui no Estado não são muito transparentes. Então, é necessário que nós tenhamos uma instância mais participativa, a gente tem que chamar a sociedade para participar, não é? Porque não adianta fazer aquele velho discurso contra a política se a gente vai excluindo as pessoas da participação política, né? O parecer votado na Comissão de Educação, meu projeto de lei tem essa instância de participação e o parecer da deputada Macaé Evaristo contemplou essa medida. Na votação, né, no parecer que foi a votação no plenário ainda não teve, nós esperamos avançar com ela na votação em segundo turno. Essa votação em segundo turno já seria na semana que vem? Tem essa possibilidade, pelo que está sendo conversado? A nossa expectativa é que sim, para que nós encerremos a votação em agosto, para dar tempo aos municípios de inserirem os dados, né, porque o prazo final a nível nacional para a inserção dos dados no sistema é 30 de setembro, se eu não me engano, mas é em setembro, e aí dá tempo para que os municípios cumpram essa etapa e a gente faça essa reparação, para que os municípios não fiquem novamente prejudicados financeiramente. Pela omissão, né, no caso do governo Zema. E eu acrescentaria que eu estou provocando o Tribunal de Contas, nos próximos dias, inclusive, para apurar essa responsabilidade. Como é possível? Os municípios não receberam recursos por uma omissão do governo do Estado e fica colocou, por isso, né, mesmo? Foram 1,4 bilhão, esse cálculo é do DIEESE, né? Mais de DIEESE, e o Tribunal de Contas também apresentou esses dados, né? As apresentações estão no site da Assembleia, lá na Comissão de Educação. Então, o município deixou de receber recursos, fica sempre por isso mesmo? Não. Nós precisamos apurar responsabilidades e alguém tem que se responsabilizar por esse recurso que não chegou a esses mais de 300 municípios. Ainda sobre os municípios, né? Estima-se que a legislação trará ganhos para mais de 500 deles no Estado. Mas isso fará também com que, inevitavelmente, outros tenham perdas. Como isso se manifesta entre as diferentes regiões de Minas Gerais? É possível ter um diagnóstico prévio, pelo menos mais geral, em relação a isso? Eu diria pequenas correções, não é? É preciso que a gente possa fazer um investimento através de indicadores que fomentem as prefeituras a superar suas desigualdades. Então, a votação, ela traz essas correções. Nada estrutural para nenhum município, esse foi um cuidado que nós buscamos ter. Essa pauta é uma pauta da casa. Nós tivemos esse zelo e acho que a liderança do presidente Tadeu foi muito importante para não tornar nenhum lugar da disputa, né, entre grupos ou do governo disputar para derrotar a oposição. Acho que essa liderança do presidente Tadeu foi muito importante porque se tornou uma agenda da casa, de modo que os municípios saem mais fortalecidos, né, nos critérios atuais. 650 municípios estão aptos a fazer a disputa de outros recursos e com a aprovação da legislação, os 853 municípios estarão aptos, né? Então a gente ampliou muito e o que tiver de diferença são pequenas correções. Será que não pode haver, de repente, um movimento de prefeituras que se sentirem satisfeitas junto ao governador, né? O projeto ainda vai precisar ser sancionado. Por isso é importante participação. Nós fizemos 3 audiências públicas, convidamos a Associação Mineira de Municípios, convidamos a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, o Ministério Público participou de todas as reuniões conosco, o Tribunal de Contas do Estado. Então, a participação nos dá condições de sair com um resultado que seja um resultado mediado com a presença de todo mundo. E por isso a ideia da comissão, da instância, né, de participação que pode fazer nesses monitoramentos e, eventualmente, sugerindo alterações futuras. Vamos aguardar, né, então, as novidades das próximas semanas. A discussão continua aqui na Assembleia. Agora, outro assunto, deputada. O governador Romeu Zema, né, encaminhou à Assembleia uma PEC que visa retirar a exigência de referendo e também reduzir o quórum, né, para a privatização de estatais em Minas Gerais. O presidente Tadeu Martins Leite se manifestou dizendo que o tema seria debatido na casa sem assodamento. E a mensagem do governo, o fato é que ainda não foi lida em plenário, apesar de já ter chegado.
Como a oposição, né, vai se posicionar frente a essa questão? Primeiro, eu quero dizer que eu lamento muito que Minas Gerais esteja refém de um projeto de disputa nacional. O que o governo Zema precisa, aos olhos aí dos grupos econômicos e políticos que ele pode ter o apoio, é fazer devolutivas, entregar resultados que mostrem que ele tem condições, né, de se viabilizar em 2026. Então, por isso a agenda prioritária do governo Zema nesse semestre é a privatização, para ele entregar resultados. E nós ficamos refém dessa discussão de projeto nacional. Nada tem a ver com recuperação fiscal, nada tem a ver com, porque se ele argumenta, né, com a situação financeira do Estado, não. É uma disputa de projeto, ele precisa demonstrar para grupos econômicos que ele cumpre essas tarefas, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, que é um governo que demonstrou medo, né? Porque, olha só, eu até trouxe, se você não se importar, são 2 linhas, gente, a PEC, né? Que já está entregue aqui na casa. 2 linhas. Uma linha que acaba com a consulta à população do referendo e a outra que diminui o número de deputados para aprovar a privatização. O governo não tem maioria aqui na Assembleia? Ele não tem base para aprovar? Ele precisa diminuir o número de votos para conseguir aprovar? Os 2 blocos são 56 deputados, né? Os blocos considerados governistas. Se considerássemos essa conta, ele teria maioria. Então, por que ele quer diminuir? Hoje são 48 votos favoráveis para... 3/5 da casa, que seria a exigência atual da Constituição. E para 39 votantes. E desses 39, o resultado de uma maioria simples resolveria a privatização. A gente pode resolver a entrega de algo público, que deu errado no mundo inteiro. Eu andei pesquisando, né? Quase 1000 reestatizações nos últimos anos. Alemanha, França, Canadá, muita gente reestatizando, porque deu errado. Deu errado. A gente não viu um apagão agora? Não foi um apagão? Nós queremos isso para a gente? Metrô privatizou. Primeira ação depois da privatização do metrô, aumentou a tarifa. Então, assim, o que acontece quando se privatiza, todo mundo já sabe, né? Mas me parece que o governo está com medo, que ele não tem maioria, ele não tem as condições que a Constituição permite. E sabe o que me chamou a atenção? Me permita um último comentário. Ele tem medo de debater com a sociedade? Por que retira da sociedade o referendo? Se ele acha que ele está representando uma pauta da maioria da população, para a qual ele supostamente teria sido eleito, a população pode participar desse processo e ele está retirando isso dela também. Né? Os deputados governistas alegam que a reeleição dele já teria sido um aval da população. É o que vem sendo dito. Então, os meus colegas não entendem o que é democracia, né? Porque nenhuma relação é absoluta. Eu, como deputado estadual, ao ser eleito, ou um governador, enfim, a gente não recebe voto para fazer tudo o que a gente quiser de forma absoluta. A gente está numa democracia. Então, processos, né, participativos, o respeito à Constituição, eles fazem parte da democracia. Aí acho que faltou aí, para quem pensa assim, um conceito da democracia. Na discussão de mérito, né, sobre a situação das empresas estatais, qual que é a sua percepção, deputada Beatriz, sobre a qualidade dos serviços que hoje são prestados pela CEMIG e pela Copasa nas diferentes regiões do Estado? Muitas audiências públicas já foram feitas aqui na Assembleia, CPI, né? CPI também. Né? Que fez a investigação Sim. da gestão da CEMIG. O que eu observei nesses 5 anos foi que o governo Zema deixou de investir na melhoria da qualidade do serviço. Deixou de atender às necessidades da população. E, paralelo a isso, ele se comporta como se ele não fosse o gestor dessas estatais, porque ele fala mal das estatais, ele reclama das estatais como se ele não tivesse a caneta na mão para resolver os problemas. Então, nós vivemos 5 anos de uma precarização. Né? O que é a precarização? Dos serviços que ele não investiu para melhorar, que ele não investiu para responder dificuldades. A CEMIG eu acompanhei muito. Ele fechou postos de atendimento. Ele tornou a CEMIG mais distante dos municípios. Fechamento de postos de atendimento foi uma coisa absurda, desnecessária. Aqui na região metropolitana, quando ele fechou a unidade de São Gabriel, por que ele fechou? Para tornar a prestação de serviços da CEMIG mais distante de todo o vetor norte ali e todo o seu atendimento.
atendimento. Então, ele vem progressivamente diminuindo as condições de atendimento da CEMIG, cuidando de interesses privados, isso ficou demonstrado na CPI da CEMIG, né? Nós investigamos 34 contratos, 29 eram de São Paulo, um de Nova York, um do Rio, e o que sobrou era de Minas Gerais. Contratos sem licitação, contratos elevados, que cumpriam uma tarefa muito mais de interesses econômicos privados do que de uma boa gestão para a CEMIG. Então, ele fez isso o tempo todo. E vai dizendo à população que a CEMIG não fez isso, a CEMIG fez aquilo, a CEMIG prejudicou. Ele tenta, com isso, fazer um discurso que chegue à pessoa comum, que a pessoa comum também vai ter dificuldade e vai se identificar com essa fala do governador. Mas o governador tem a caneta para resolver. E ele, com a caneta na mão, não investiu na melhoria da prestação de serviço. Então, esse é o meu balanço desse período. Essa falta de investimentos é só, na sua visão, escolha política ou tem a ver também com a situação fiscal do Estado? Escolha política, escolha política. CEMIG e Copasa dão lucro. Para onde tem ido o lucro? A distribuição que a Copasa faz os seus lucros aos seus acionistas, em detrimento de investir na melhoria das condições de prestação de serviço da população, é vergonhosa. Né? É opção política, porque é um roteiro, né? Você vai piorando o atendimento para que as pessoas concordem, realmente está muito ruim, se ficar privado pode ser que melhore. Então você tem uma disputa de opinião pública enquanto você cumpre dentro das estatais agendas que são privadas, né, para interesses dos seus próprios acionistas e grupos econômicos. E quais seriam os riscos da privatização para a prestação de serviços? Aumento da tarifa. Isso é comum. As primeiras ações, a privatização do metrô aqui de Belo Horizonte nos mostrou isso. Não há grandes investimentos estruturais, não haverá, porque quando você privatiza, quem quer lucros imediatos, quer lucrar com aquela prestação de serviço. Né? A qualidade dos serviços, né? Aí não é a minha opinião, não. São pesquisas internacionais que têm demonstrado. Onde privatizou, o que aconteceu? Aumentou tarifa, reduziu a qualidade e, no final, a população paga a conta. Porque, muitas vezes, o Estado ele é um garantidor, né, de várias privatizações. Desculpa falar do metrô de novo, mas, de novo, daqui 12 meses, o Estado será garantidor do lucro da privatização do metrô. A gente pode pensar no Minas Arena, da situação absurda, que é o dinheiro público que mantém o lucro, né, e das condições em que se encontra. Assuntos que as comissões da Assembleia também trataram, né, recentemente. Sim. Deputada, há uma proposta, né, do seu colega deputado professor Cleiton no sentido de que a federalização da CEMIG poderia ser uma opção alternativa à privatização, permitindo aí ao Estado abater sua dívida com a União. É uma construção politicamente viável? Sim. Precisa de ter a disposição política do governo do Estado para tanto. Porque se você pensar nesse abatimento de dívida, o que vai interessar para o governo do Estado? Ele conseguir ir regularizando a sua dívida, diminuindo-a, né, substancialmente, ou ele fazer uma venda com valores muito menores? Né? Então, acho que é um debate que é importante, porque precisa ter alternativas, é exatamente isso. O governo Zema, ele nos apresenta a privatização como se fosse a única saída. Não é a única saída. Nós temos como fortalecer as nossas estatais, a prestação de cada vez um serviço público de melhor qualidade, que os seus profissionais não morram e não se acidentam com tanta frequência, que é o caso da CEMIG, né, com vários acidentes, com morte, resultado de acidente de trabalho, que é resultado da precarização das condições de trabalho, a maioria terceirizadas, inclusive. Então, tem alternativas. Mas o governo Zema é o governo de uma palavra só, né? Que não escuta e só serve aquilo, na sua perspectiva. Mas é uma alternativa, sim. Há quem diga que interessaria, talvez, ao governo federal esse movimento até numa estratégia referente à Eletrobras, né? Para tentar ali retomar um controle que acabou perdendo dessa empresa pública. Perdeu e a população paga a conta. Sabe o que me espantou no apagão? Ninguém prestou contas para a sociedade, você percebeu isso? Teve um apagão, acho que 12, 24 horas depois. Muita exploração política do apagão também, isso. Né? Mas qual foi a explicação à sociedade? Para quem que você vai cobrar? Quando a tarifa aumentar, quando o apagão acontecer, quando o apagão se repetir, não é? Então, me espanta. Quando as coisas dão errado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o governo Zema traz para o Estado como se fosse a única alternativa. Né? A gente falou, né, da dívida de Minas com a União.
que estaria hoje aí na casa de 150 bilhões de reais. E é ela o pano de fundo, né, para outro movimento recente do governador que foi pedindo o desarquivamento aqui na casa do projeto que autorizaria Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal com a União. Última notícia que veio de Brasília, né, a mais recente, é que um plano inicial apresentado pelo governo Zema teria sido rejeitado e contrapartidas, né, teriam que ser ali rediscutidas. A oposição em Minas hoje é governo no Palácio do Planalto, né, o mesmo grupo político. Para você, deputada Beatriz, que tipo de acordo é possível, considerada essa dívida e as visões que são diferentes, né, de Estado dos dois governos? Sabe o que faltou nos últimos 5 anos sobre esse processo, essa discussão do regime? Transparência. Eu sou deputada estadual. Como é que eu vou aprovar uma adesão a algo que a gente não sabe o que será? A algo que a gente não sabe qual é a real condição do Estado? Porque ele não nos apresenta corretamente as contas. O secretário da Fazenda se recusou, em audiência pública, a prestar essa informação. Quantos requerimentos foram feitos pedindo que o Estado nos apresente qual é o plano fiscal? Essa ausência de transparência ela é gravíssima, porque faz com que o governo Zema ache que ele tem o comando sozinho. Não é? Eu quis falar isso antes, porque senão as pessoas acham que esse debate é um debate meramente ideológico. Não é. Qual é o plano de recuperação fiscal para Minas Gerais? O que o Estado está propondo para os próximos 9 anos? Não é? Então, acho que esse é um ponto importante, que é a nossa função como legislativo cobrar isso. Isso nunca foi respondido à Assembleia Legislativa. Apresentar um plano, né? Se o governo apresentar um plano, qual é o plano? Se o governo efetivamente fizer isso, a oposição entende como um gesto gesto, de boa no mínimo, vontade? democrático. Não diria boa vontade. Um gesto democrático de respeito ao poder legislativo. Então é sobre isso, é de qual é o plano. Como é que você aprova algo que você não sabe do que se trata? Um poder legislativo que faça isso, ele está abrindo mão da sua função de poder legislativo. No âmbito federal, está em curso uma discussão para fazer alterações na legislação federal, de modo que a recuperação fiscal ela não seja um processo que quem pague a conta é a população. Porque nas regras atuais, muito dessa conta será pago pela população com a ausência ou não ter mais investimentos em políticas públicas, servidores públicos. Então, no âmbito federal, é esse movimento, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da discussão lá de alterações do Congresso Nacional. Mas me espanta muito como que o governo Zema não aceita processos democráticos. Ficou 5 anos se recusando a dizer à população, através do Poder Legislativo, qual era o plano, para que a partir do plano nós pudéssemos trabalhar juntos, entendendo as necessidades do Estado e pudéssemos avançar. Né? Na legislatura passada, né, havia claramente uma posição majoritária muito contrária a esse tema aqui na Assembleia. Mudou alguma coisa de lá para cá com a reconfiguração de governo? Qual a sua percepção? O governo se reconfigurou, né, a sua dinâmica aqui na casa. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer esses debates aqui, né, de qual é o plano, quais são as perspectivas, o que o governo está apresentando, para a gente ver como é que essas pautas caminhariam. Quando o governo Zema foca nas privatizações, ele está nos dando um recado de que, para ele, a recuperação fiscal do Estado não é prioridade. Eu repito, há aí uma necessidade do governo Zema dar devolutivas que demonstrem nacionalmente essa agenda de privatização para se contrapor à política de fortalecimento do Estado que o presidente Lula tem feito, na minha opinião, acertadamente. Já é 2026 no horizonte? Já é 2026 no horizonte. Nós estamos refém de um projeto de poder nacional. É lamentável, porque nós vamos passar de agora, 2023, até 2026, com essa agenda. E as devolutivas que o governo Zema precisa fazer para ele se consolidando, digamos assim, como uma alternativa de extrema-direita, porque isso está em disputa nacional. Não é ele, isso está em disputa. Então ele precisa ir se consolidando e demonstrando, dando sinais, conseguir vender isso, conseguir privatizar isso, conseguir entregar isso para tal grupo econômico. É sobre isso essa agenda, porque se fosse um debate de recuperação fiscal, a agenda prioritária do governo Zema agora nesse segundo semestre, aliás, deveria ter sido no primeiro, era a recuperação fiscal, trazendo todas as grandes questões que ele quer
apontar qual é o seu plano de recuperação fiscal para que pudesse avançar essa pauta aqui na casa. Zema e seu grupo político não se identificam como sendo de extrema direita, né? Mas para a senhora isso cabe? O governador não vai homenagear o Bolsonaro na próxima semana? Quem homenageia alguém que está sendo investigado, joias, etc., a pandemia e tudo que ela representou? Se o governador está entregando uma cidadania em nome de Minas Gerais a um ex-presidente que nada fez pelo Estado, que ao contrário, a atuação dele na economia, na saúde, na política, prejudicaram Minas Gerais e prejudicou o país. O que explica o governo Zema entregar esse título ao ex-presidente Bolsonaro na próxima semana, solenemente? O governo Zema fez há pouco tempo mudanças na sua estrutura de articulação política. O deputado Gustavo Valadares assumiu a Secretaria de Governo e o deputado João Magalhães, que presidia a Comissão de Administração Pública, que a senhora integra há bastante tempo, passa a ser o líder de governo. São mudanças que têm impacto para a oposição em termos de diálogo? O que nós esperamos nesse semestre é que seja um processo de mais respeito conosco, né? A forma como o governo Zema se comportou, tentando nos chantagear em relação ao projeto do reajuste da educação, que não chegaria, viu? Eu vi o comportamento, como é que o governo priorizou a questão do PAF, não chegaria. O projeto de reajuste da educação do piso, não fosse o trabalho de obstrução da oposição, não teria chegado à casa, né? Então, a tentativa de chantagem que o governo Zema fez conosco no final do semestre passado foi muito desrespeitosa. Conosco, da oposição, e principalmente com uma categoria tão sofrida, com condições tão precarizadas que foi a educação. Eu espero que aquele comportamento não se repita. Deputada Beatriz, um último assunto, rapidamente. Deputadas da oposição, como Bela Gonçalves e Lohana França, além de deputadas federais e vereadoras de Belo Horizonte, relataram nas últimas semanas terem recebido ameaças de morte e de agressões por redes sociais. Há mais tempo, a senhora e também a deputada Andréa de Jesus também passaram por questões similares. Que medidas o poder público precisa tomar? Em março desse ano, nós poderíamos ter votado uma legislação estadual sobre violência política de gênero. Por obstrução de vários deputados, majoritariamente do PL, o projeto não foi à votação. Então, eu que pergunto, o que nós estamos esperando? Uma deputada ser assassinada aqui no Estado? Se levar uma facada, um tiro, uma agressão, o que nós estamos esperando? Porque a cada ameaça que é feita contra nós, mulheres, pode empoderar um sujeito qualquer que acha que pode ter essa iniciativa. As notas de solidariedade, elas são muito bem-vindas, mas elas são Twitter de solidariedade, são muito bem-vindos, mas eles são insuficientes. Qual o recado que a gente manda à população cada vez que uma mulher que está na política é ameaçada por estar na política? O recado é para as outras mulheres não entrarem na política, porque as que estão na política são ameaçadas e são obrigadas a conviver, né? Eu convivo há 1 ano com ameaças de morte, são obrigadas a conviver, né? Tem situações de agendas minhas que eu sou acompanhada por proteção, né? A deputada Andréa de Jesus tem proteção diariamente. Isso impacta a vida da gente de uma forma avassaladora. Isso tira a nossa condição. Por que nós estamos conversando sobre isso e não estamos conversando sobre o meu trabalho parlamentar, entende? Porque tira a nossa condição, parte da nossa energia, a gente tem que passar a gastar com o enfrentamento à violência contra a gente. Mudança de agenda, reorganização de agenda, a gente faz menos do que poderia fazer. Então, eu que pergunto, até quando que Minas Gerais não vai ter uma legislação estadual que enfrente violência política de gênero? Até quando a gente não vai ter nenhum indivíduo preso, processado, punido, por ameaçar de morte mulheres, todas as mulheres, e aquelas ameaças de morte de mulheres que estão na política. Deputada Beatriz, muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Eu que agradeço a generosidade do convite. Eu conversei com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Falamos sobre os impactos do projeto que regulamenta o ICMS educacional no Estado e de como a oposição pretende agir sobre as pautas do governo Zema de privatizações de estatais e de adesão ao regime de recuperação fiscal. A gente aproveita também para registrar a solidariedade em nome do programa
às deputadas que vêm sofrendo ameaças por sua atuação política, que isso não fique impune. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.